Bom dia para você também, Pedro. Aí acho que agora já entrou todo mundo, né, galera? A gente pode começar a nossa aula. Pois bem, para a aula de hoje, né, que é a introdução de uma unidade didática, nós vamos fixar em três conceitos base que vai ajudar a gente a pensar as principais diferenças das relações de trabalho. O título da nossa unidade didática, como vocês podem acompanhar na apostilinha que eu mandei para vocês por e-mail, se trata do mundo antigo e o trabalho. E para hoje, né, vamos tentar diferenciar o que é trabalho escravo, o que é servidão e o que é trabalho livre. Esses três conceitos vão nos ajudar posteriormente a elaborar, a repensar questões sobre a organização social e cultural, porque as organizações sociais e culturais estão embasadas também nas relações de trabalho. Mas estas relações de trabalho, igual eu acabei de dizer, vão estar inseridas em três contextos: servidão, escravidão e trabalho livre. Mas sempre, antes de começar, a gente precisa sempre lembrar, né, que em filosofia não há uma verdade absoluta. Então essas discussões, né, essas considerações que a gente leva aqui hoje, são sempre passíveis de questionar, né? A gente pode sempre dizer, não, mas não é assim, ou talvez tenha esse, é possível. E isso é o ganho da filosofia, né? Porque enquanto a história vai relatar os fatos, nós, enquanto filosofia, estamos repensando esses conceitos, discutindo e trazendo eles para nossa contemporaneidade. Então isso é interessante, né? Mas precisamos perceber, né, que esses conceitos eles mudam, né, conforme o contexto sociocultural em que as pessoas estão inseridas. Né? Então, agora a gente está fazendo um recorte histórico, nós estamos no mundo antigo. Né? Então, talvez, né, pode ser que o conceito de escravidão, servidão e trabalho livre possa sofrer pequenas alterações na época moderna e na contemporaneidade, entendeu? Então não significa que é um conceito fechado, exclusivo e absoluto. Não, é um conceito que, dependendo do seu contexto sociocultural, foi definido de certa forma. Então, desde a antiguidade, como a gente sempre vem falando, as primeiras civilizações, até mesmo a queda do Império Romano do Ocidente, né, houve pelo menos essas três grandes formas de trabalho. Né? Só que elas possuem diferenças fundamentais e que, para a aula de hoje, nós esperamos elencá-las. Para começo de conversa, vamos lá, para a página 3 da apostila de vocês, abrem aí. Isso. A questão é, será que servidão e escravidão significam a mesma coisa? O que vocês acham? Se eu falo, olha, ele é servo, ele é escravo, eu estou dizendo a mesma coisa ou há diferenças? Eu falei que tem diferenças, claro, Pedro, mas eu queria saber se vocês entendem, se vocês têm alguma noção já de quais seriam essas diferenças. Não? Então vamos lá. Vamos começar pelo trabalho escravo. Talvez seja um pouco mais fácil, né, pra gente. O que define a escravidão? Ou o conceito de escravidão? O que vocês entendem quando vem a palavra escravidão? Interessante, Luana. Presos de guerra. Interessante, os presos de guerra eram capturados, né? Os presos eram capturados pelo exército dominantes e levados como escravos. Beleza. Mas nessa leva, o que acontecia com esse cidadão aqui? Não tinha liberdade, não possuíam direitos, só tinham deveres, não é? E mais o quê? O que eles faziam?
Trabalhavam de graça, perfeito. Eles eram obrigados a realizar todos os trabalhos ordenados pelo proprietário ou por aquele que havia capturado, comprado, dominado essa subjetividade, né? Uma vez capturado, uma vez preso, essas pessoas, esse cidadão, esse ser humano estava submetido às condições do seu senhor. E essas condições sempre eram muito precárias. Então, viviam presos, não podiam deixar o local de trabalho, era separado dos familiares, o seu trabalho, por exemplo, não era remunerado, as vestimentas eram extremamente básicas e o local de trabalho e de vivência eram extremamente precários. Sofriam castigos, eram açoitados, certo? Agora, o que acontece com a servidão? O que vem depois da escravidão? Né? É preciso tomar cuidado também nesse depois, né? Mas se o sujeito não é escravo, né? O que ele seria? Vamos pensar em história. O que começa a surgir ali? Após a escravidão vem o período feudal. Isso. E aí, o sujeito aqui, olha, já não era mais escravo, capturado pelo seu senhor, mas ele era dependente. E que sentido dessa dependência? Geralmente eram camponeses de extrema pobreza e que não possuíam terras. Então, os donos da terra concediam espaço para que esses aqui plantassem, mas cobrava altos tributos. A questão é, os tributos eram tão altos que faziam uma rede de dívidas com o camponês, de modo que ele jamais conseguia se libertar desse sistema, porque ele sempre devia ao seu senhor. Por quê? Porque o pagamento, galera, era feito em produtos, era feito de acordo com a colheita. Então, se houve aquela primeira colheita, logo o camponês já preparava a terra, já semeava e nessa fase já estaria devendo a próxima colheita para o seu senhor. Então, o que é interessante observar aqui? Né? Embora o conceito de servidão, né, não seja o de escravidão, ou seja, um camponês poderia, se ele quisesse, no caso, abandonar a terra, desde que tivesse pago todos os seus tributos, né? Mas eles não detinham recurso, não detinham poder. Então, jamais estariam livres, né, dessa esteira escravagista. Agora, entre esses dois estados, entre o trabalho escravo e o trabalho servil, há uma pequena porcentagem, houve uma pequena porcentagem na história da humanidade, especialmente aí no mundo antigo, que não é tão discutido, que é o trabalho livre. Quem seriam os trabalhadores livres, né, na antiguidade? Quem? Nossa, Gustavo, perfeito, artesão. Mas não é só o artesão. Quem mais além do artesão? Os comerciantes, né? Exatamente. Às vezes as pessoas que cuidavam, às vezes, da saúde, os médicos, os curandeiros, essas coisas, né? Não sei se existia a medicina em si, mas pode ficar para a gente pesquisar isso e trazer para a próxima aula. Se haviam médicos e se o trabalho médico era considerado livre, Gustavo, mas, né? Aí a gente deixa isso em aberto e vem discutir um pouquinho na próxima aula, né? Então, o que eu gostaria de trazer, né, nesse primeiro momento para vocês, né, é que enquanto o escravo não tinha
nenhum tipo de liberdade, né? O servil, o servo já possuía, ainda que essa liberdade fosse praticamente inviável, né? Por quê? Porque ele estava preso às condições sempre dos seus senhores, que sem essas condições, o servo não teria onde plantar. Não tendo onde plantar, não teria o que comer. Não tendo o que comer, morreria de fome. Entende? Ele e toda a sua família. Então, embora ele seja livre, essa liberdade é bastante limitada. Né? Aí agora a gente pode pensar, mas o trabalho livre, então é livre, ele tem liberdade. Na antiguidade, não. Porque, inclusive, os artesãos, perdão, os, os trabalhadores autônomos, os pequenos comerciantes, pescadores, enfim, né? Eles deviam pagar tributos ao rei, ao Estado, né? E esses tributos eram caríssimos. Então, em certa medida, essa liberdade que o trabalhador livre possuía era também limitada. Por quê? Porque ele possuía, ele recebia, e boa parte do que ele recebia ele tinha que devolver para o Estado. Então, o que a gente pensa? A liberdade, ou trabalho e liberdade, não se correlacionam? Pensando nisso, eu gostaria que a gente pensasse, levasse para casa para poder refletir, né? Tendo essas condições que, apesar ainda, né, de sair da escravidão e chegar num trabalho livre, né, nós observamos que essas três condições de trabalho, em última instância, não exercia nada da liberdade. Então a pergunta que eu faço e que fique aberto para vocês pensarem é o seguinte: existe alguma lei em seu país que regulamenta as condições de trabalho, a fim de evitar justamente essa falta de liberdade ou não? Gostaria que vocês fossem para casa, conversassem com os pais de vocês, que eles explicassem um pouquinho como funciona a questão do trabalho aqui no país, como funciona a CLT, como é a carteira assinada e quais são os direitos e os deveres que um trabalhador tem. A partir disso, então, a gente vai fazer um contrapeso, uma balança nas condições de trabalhos do mundo antigo para o mundo em que vivemos e vamos tentar aí refletir um pouquinho se ainda há trabalho escravo ou trabalho servil na contemporaneidade. Tudo bem? Vamos lá. Quero ouvir você. Luana, eu não ouvi você falando hoje. Vamos lá. Hum, sim. Entendi. Não, então, não é que na escravidão eram só presos de guerra. Esse foi o exemplo que o Gustavo trouxe pra gente, entendeu? Geralmente, eles eram capturados. Quando havia expansão territorial, por exemplo, em que um determinado povo capturava, né, os homens, esses homens eram tidos como escravos. A sua liberdade ficava escassa ali no momento da ocupação, no momento da invasão, entendeu? Mas houve também outros tipos de escravidão, como na Grécia Antiga, a gente sempre fala isso em filosofia, né? Em que não estava relacionado diretamente à expansão territorial, né? A capturados de guerra. A questão é a falta de liberdade e de direito, né? Por quê? Porque eles só tinham obrigações. Agora, o servil tinha uma pequena parcela de liberdade, mas se sentia preso ao sistema feudal. Por quê? Porque ele sempre devia tributos aos donos da terra. Então era um ciclo. Plantava, colhia, pagava. Tinha que plantar para comer, mas para pagar, entendeu? E isso
essa máquina autogestora fazia com que o aluno